Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo, aqui é o Vitor, o Menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, continuaremos estudando o Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, questão 923. Só que para avançarmos a questão 923, nos recordaremos apenas brevemente a respeito da resposta que os espíritos deram a 922. Kardec desejava saber se não existiria um denominador comum para se construir uma perspectiva sobre felicidade na Terra. E os espíritos trouxeram dois elementos fundamentais para falarmos de felicidade encarnados. O primeiro, com relação à vida material, posse do necessário. O segundo, com relação à vida moral, no caso a consciência tranquila e a fé no futuro. A partir do primeiro elemento, dessa relação que eles traçaram a respeito da vida material, ou seja, felicidade como a posse do necessário em termos materiais, Allan Kardec irá questionar, irá fazer uma pergunta. Pensando nesse necessário, em que o próprio codificador, na terceira parte do Livro dos Espíritos, já dialogando com as entidades benfeitoras, já propuseram uma reflexão, quando pensava ali sobre o necessário, sobre o supérfluo. Ele, Allan Kardec, trouxe algumas considerações muito interessantes, ao se pensar, por exemplo, no que seja necessário em relação a uma dada sociedade, a uma dada civilização, ser diferente de outra, de acordo com os próprios meios da existência, com os avanços, que vai sofrendo o meio. A gente pode traçar outros limites. Dessa forma, nós vamos modificando também esse parâmetro do necessário. E é justamente alicerçado nesse ponto que Allan Kardec vai fazer a questão 923. Em que ele diz assim: o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas. Ou seja, Kardec está problematizando esse ponto que eles lançaram a respeito da posse do necessário como uma condição para criar um denominador comum. Uma vez que nós, na Terra, tão diferente por vezes nas nossas concepções sobre a vida, nós consideramos isso ou aquilo de acordo com as necessidades que às vezes a gente cria. Para algumas pessoas, por exemplo, ter determinadas coisas se torna indispensável, mas para outros corações, aquela mesma coisa que um coração julgou ser indispensável já não será. E os espíritos vão concordar que realmente isso ocorre do ponto de vista individual, pensando nas condições que cada um enxerga para a própria existência. Isso acontece. Eles dizem assim: sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição, às vossas ridículas extravagâncias. Toda essa diferenciação ocorre por vezes devido aos excessos, às nossas ambições, a um conjunto de fatores que nós vamos acrescendo aquilo que efetivamente a gente precisaria para estar vivendo. E eles ainda acrescentam: aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. À medida que o tempo vai passando, nós vamos também amadurecendo a nossa perspectiva. E aquilo que às vezes a gente colocava como indispensável, nós vamos reajustando. É por isso que os espíritos mesmos já disseram lá na terceira parte da lei de conservação, quando falaram que o sábio conhece o necessário por intuição, antes de passar pelas experiências, antes desse futuro fazer justiça. Ele raciocina, pensa, reflete, portanto, é orientado por vias interiores na compreensão do que se faça necessário. Enquanto que, às vezes, as pessoas que não têm tanta prudência vão conhecer justamente esse denominador
comum quando passam pelas experiências, às vezes quando percebem que avançaram para além de fronteiras que não precisavam. E é nesse particular que os espíritos traçam aqui um ponto interessante e a gente vai percebendo a coerência deles. Eles ainda acrescentam: não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito infeliz por não mais poder fazer a mesma figura. Conservar o que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, acredita que lhe falta o necessário. Para uma pessoa que às vezes tinha um salário muito alto, uma condição muito boa, mas que por algum motivo sofre então essa redução, vai sentir-se infeliz, acreditando-se não possuir aquilo que se torna ou que se acha indispensável. Mas os espíritos consideram ainda: mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Ou seja, esse coração que de certa maneira atravessou esse momento que se percebe como que em reveses materiais, por mais que tenha decaído um pouquinho das condições materiais, ainda assim pode-se dizer agraciado, ainda assim pode-se dizer em boas condições, porque apesar de não ter tudo quanto queria, ainda possui tanto quanto precisa. O homem criterioso, no dizer dos espíritos, olha sempre para baixo, no sentido de que a sua pauta de observação, ela não se dá nas vias daqueles que muitas vezes possuem em abundância, tão simplesmente nos excessos, mas vai observando conforme as condições da própria sociedade, porque aí sim, de forma mais justa, percebendo a realidade da maioria, ele vai entendendo melhor aquilo que precisa e aquilo que não precisa, aquilo que pode compartilhar, aquilo que de certo modo pode abrir mão. E é nesse particular que vai elevando-se a cabeça, a alma ao infinito, por desprender-se tão somente do foco material para a conquista de uma sensibilidade para além das circunstâncias presentes. É o que Jesus, de certa forma, vai dizer a Bartolomeu, que diante dos insucessos materiais, por vezes a vida nos chama para afiançarmos o nosso coração e o nosso pensamento a Deus, procurando construir esse elo mais forte entre nós e o Criador. Porque, em verdade, apesar das dificuldades que podemos viver de ordem material, se tivermos no dizer de Paulo com que nos vestirmos e nos cobrirmos, estejamos contentes. A vida nos auxiliará na conquista daquilo que se faz indispensável. Muito obrigado pela atenção, Deus nos abençoe e muita paz.